A gente tropeçou aqui no assunto da roleta e a gente precisa voltar aqui na roleta, porque eu acho que a gente não falou bastante. Eu nunca te perguntei da genealogia, né, dessa teu envolvimento com a roleta. Quando é que começou? Isso tu te lembra, assim? Não, eu me lembro da rolê, eu me lembro, sim. Quando eu tinha 15 anos, em Imbé, que tu verás, tinha roleta. Foi na época que depois o jogo foi proibido no Brasil. Eu, então, conhecia a roleta, mas não jogava, não tinha idade para Uhum. isso, tá? Mas já muito antes, a gente sempre, na minha família, meu pai, minha mãe, principalmente, gostavam muito de jogar. E eu fui um que herdei, né, eh, eh, Sim, quer essa, dizer, então esse teus gosto. pais já Sim, cartas, né? A mãe cartas. jogava roleta também, quando nós íamos Aham. dela, eu gostava, mas eles eram mais cartas. E eu jogava bem carta, né? Eu conhecia uma certa pôquer, pif-paf, com que se chamava, né? Tinha série de jogos e alguns jogos que hoje se chamam de esporte, o pôquer, né? Que é um Aham. jogo que tem que ter muita malícia para o jogo. E depois, tu vê, eu acho que essa afinidade que a gente tem com alguns amigos tem coisas em comum, né? Tu vê, Uhum. todos os meus amigos, né, gostam de jogar. E nós já fizemos isso, né? Uhum. Nós, isso eu acho que não sei se tu vai se lembrar, nós inventamos para as nossas mulheres, que nós íamos já profissionais, que nós íamos comprar vidro plano no Uruguai. Uhum. Então, nós íamos nós quatro, nem sabia. O quê? Nós, Vocês iam comprar o quê? vidro plano. Ah, No Uruguai, vidro plano, o vidro Uruguai plano. tinha uma Para uma fábrica de vidro obra. plano. Né? Nós queríamos comprar para as obras. Nós íamos lá só para jogar. Tá? Uhum. Eu, o Davi, o Ivetão e o Rosa, o saudoso Rosa. Né? E aí, o jogo é um negócio engraçado. A gente procura justificar porque a gente joga. A minha mãe dizia: nunca contes o que tu perdeu, só contes o que tu ganha. Vou ter muito pouca coisa a contar, então. Mas ela dizia isso, ela sabe mesmo. Então, né? E essa história do jogo, da emoção, de tu tentar descobrir, que envolver matemática, a gente chegou a fazer estudos matemáticos, esquemas, né, de como poder ganhar na roleta, uma coisa tão aleatória. Uma vez, só, eu acho que já contei isso, nós fizemos em sociedade umas obras Uhum. para o Estado e ganhamos, não me lembro quanto, mas Sociedade com ganhamos. os amigos. Fiz com meus. Não adianta citar o nome, o pessoal não conhece, com o Iveton, com o Davi e com o Rosa. Fizemos sociedade, umas obras. E ganhamos algum dinheiro e entregamos, fomos para o Uruguai, para o cassino, nos hospedamos no hotel do cassino. Já tínhamos um método que era sério, Infalível. infalível, tá? Ficamos 3 dias no cassino. Eles foram primeiro e fui depois, eu e o Iveton fomos depois levando a grana, tá? Perdemos tudo. Né? Nosso método não era tão infalível. Mas teve. Mas aí no jogo aparecem muitas coisas da tua personalidade que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, tu trata isso como um folclore, e é um folclore que tu gosta, inclusive nas tuas piadas, é como nas piadas tu faz um personagem que atribui grande valor ao jogo, que seria um legado que tu gostaria que teus filhos continuassem, como se isso, Fosse importante. ou como se a gente estivesse falando, né, de ensino, de alguma paixão artística, né? E pelo menos eu nunca acompanhei uma espécie de descontrole com o jogo, né, de ter perdido a Ah, não. casa ou alguma coisa que não Eu- podia, né. E então eu sempre fiquei pensando que, na verdade, tu é muito apaixonado pelo jogo em si, né, porque pela excitação de ganhar, E até te perder. porque mas a excitação de ganhar também não é muito grande, porque tu não se não joga muito, não Não ganha ganha muito. muito. Então, onde é que está essa paixão ali? Onde que É. está essa Bom, excitação? primeiro eu quero dizer que, para ti, que
a gente começa a adquirir uma fama que, às vezes, fazem muito maior do que, na verdade, é. Sim. Quando eu estava lecionando na faculdade, no último ano, os alunos têm o trabalho de diplomação. Eles escolhem alguma coisa, um hospital, um prédio de apartamentos, então, e fazem um projeto completo. E cada aluno escolhe um professor para assessorá-lo. Uhum. Tá? Isso faz parte do currículo. E é assim que o cara conclui o curso. E um aluno resolveu fazer um cassino. E aí fala com o Arnaldo. Era uma fama. O cara adquire. Natural. E o cara, Cassino todo mundo diz, o Arnaldo. Cassino fala com o Arnaldo. E eu fui o assessor dele, e ele passou bem. Como é que se distribui, qual é tudo aquilo? Então, tem muita coisa que... Sim. Tem coisas, às vezes, que os caras falam de mim, que eles mudam, ampliam, que não realmente aconteceu. E eu agora já até desisti. Quando houve alguma coisa, o cara acaba virando lenda, que não é verdade, mas eles Tu gostam. assume Assume. assume o exagero. Mas no É. jogo também tinha um folclore de como é que tu escolhia os cassinos, né? O que tipo de cassino tu Sim, gostava? né? Eu gosto de cassino que seja mais humano. Cassinos humanos, Cassino sim. humano. Quem conhece o Uruguai, quem conhece Punta del Este, sabe que tem aquele cassino que fica na rua principal e tem um outro cassino sofisticado, estilo americano. Eu só gosto de jogar no outro porque é mais humano. Inclusive, a gente se dava até com os croupiers, né? Chegava, porque a gente já era conhecido que ia lá para jogar. Mas eu acho isso mesmo também. O cassino é um lugar que a gente se sente... É um lugar que é agradável para quem gosta como nós, assim, né? Muitas vezes nós temos... Quando estava lá, aquela época que eu fiquei 3 anos, que foi uma época fantástica da minha vida, me relacionava. Teve uma época que tinha shows no cassino e o diretor dizia, olha, reservei uma mesa para você. Não era para jogar, porque sabia que a gente era frequentador. Sim. Sei lá, quem gosta de jogo inventa por quê. Não há muita explicação para uma coisa que a tendência é só perder. Mas essa consciência eu tenho. Já aconteceu algumas vezes, poucas, em que a gente ganha, mas o normal é perder, mas sempre acha que vai recuperar. Eu gostava que tu dizia que tu jogava no cassino da Goleiro, que era do estado, porque o outro era muito vendido ao sistema. O sistema O outro era muito esse era capitalista. mais humano. Esse era um cassino mais humano, que eu acho um critério maravilhoso para escolher cassino. Mas esse negócio também nunca te fez assim pensar em parar? Tu nunca teve uma reflexão, dizer, pô, tô gastando muito tempo nisso? Ou esse tipo de culpa nem passou pela tua cabeça? Nem passou pela cabeça. Porque até o cara pode pensar, quem está de fora, pô, mas ficar 2, 3 horas no cassino, devia se aproveitar em outras coisas, mas eu estou aproveitando, fazendo um negócio que a emoção de tu querer saber vencer digamos, aquilo que é aleatório, que é quase impossível, mas quem sabe. Nós, aliás, eu digo nós, os amigos mais que jogam, nós sempre jogamos com alguma técnica. É possível isso na roleta? Cara, não, mas né? Tem uma tática especial. Um grande especialista nisso era ele. Uma vez nós compramos o livro de ouro da roleta, explicava, e tu ficava impressionado, que eu disse, quando sair o 6, tem que jogar no 9, entendeu? Como? Tu não entende. Tinha uma série de superstições também, né? De jogar no número que saiu, em retribuição. Isso tudo sempre muito esquisito para alguém que não acredita em Deus, claro. Né? Então, Deus não existe, mas existe alguma força superior no cassino que orienta tudo isso e que a gente tem que respeitar. Era mais ou menos... Tem que ter fé, tem que entender. Muito bom. Olha, a gente passou por muitos temas aqui e desculpe voltar em algumas coisas, mas é um pouco na tentativa de a gente aprofundar algumas conversas que já renderam. E eu acho que uma das coisas que renderam aqui foi a gente falar
de uma coisa que aparece na tua personalidade, que é um jeito conciliador, também é um jeito de se colocar no mundo como um apaziguador de conflitos, apesar de tu ter os teus próprios conflitos, né? Uhum. E de que isso é uma marca, né? E é um jeito de viver, é um jeito de se colocar no mundo, né? Tem pessoas que se colocam mais como pessoas que invocam mais para si uma certa propensão, né, a desencadear os conflitos, né? E eu acho que tu tenha isso que a gente falou. Mas tu acha que tem alguma coisa pela qual vale a pena brigar, assim, que te pareceu em algum momento que aquilo era uma causa que valeria a pena brigar, que valeria a pena abandonar o equilíbrio, que valeria a pena sair um pouco de si? Olha, eu acho que essa causa ela envolve ideologias, sabe? Eh, essa questão de liberdade, distribuição de renda, essas coisas que possam parecer eh, comuns a esse tipo de injustiças. E a utopia, no fundo, é uma utopia achar que poderá haver uma igualdade disso. Isso talvez é uma das coisas que eu não estou querendo dar uma de bacana, entendeu? Mas estou dizendo que isso, para mim, é importante e que já fez eu ter algumas eh, contrariedades, já rompi Com algumas com pessoas, algumas pessoas, e não faz muito até nesse caso, em nome disso. é, pela essa questão, eh, vamos dizer assim, pelas questões políticas, porque eu acho que isso é um pouco mais do que propriamente política. Essas questões, sim, tá? Mas Mas, hoje com muito mais tranquilidade, já não com sim, o envolvimento de antes, né? mas dito isso, por exemplo, a gente tem, assim, que pelo menos uma parte da esquerda também concorda que é preciso haver conflitos e às vezes até o uso da violência para que essas questões como desigualdade social e outras tantas possam ter um avanço. Como é que tu encara esse Não, dilema pessoal com uma ideia como essa? não, eu acho que isso seria, digamos assim, uma evolução. Vamos pegar esse exemplo que tu deu. Teve uma parte, quando eu era muito mais jovem, claro, que eu achava que as coisas tinham que ser resolvidas na revolução. Uhum. Tinha que ser através das armas, que nunca ia mudar. Mas o tempo, e eu acho que foi o tempo, e aí debates, me fizeram, não digo mudar tanto de opinião, mas entender que não seria, não se tinha se podia tentar uma forma melhor, uma forma, digamos, de conseguir mais lenta, mas, digamos, mais consistente, né? E isso me significou envolvimento realmente político, foi através de discutir, de debater, de ser contrariado. Tal. Uhum. Mas essas questões, claro que tem tanta história nisso. Teve, na época do golpe militar, e eu tive encontros, né, que foram muito arriscados, que eram aqueles encontros, parecia filme. Né? Marca aqui, mas é no outro, tu pega um carro, o outro vai te pegar na esquina, era um negócio assim, e até o cara sentiu uma certa aventura. Mas por que passar por aquilo? Porque a gente achava que estava dando uma contribuição para que houvesse uma alteração daqueles modos. Isso Mas aí foi arrefecido um pouco. nesse caso é um pouco diferente aqui do meu questionamento, porque essa atividade clandestina que tu estava fazendo de resistência Aham. ainda não implicava em pegar em armas e etc. Tal. Tu não chegou um pouco a essa via de fato, mas tu chegou a ter esse pensamento que talvez tu deveria ir para a luta armada? Não, cheguei, claro que cheguei. E foi um pensamento que eu acho que até me equivoquei em alguma coisa. Eu me lembro quando os russos invadiram a Hungria. Uhum. Eu acho que nem me lembro da época, eu não sei se tu era nascido. Em que houve uma revolta entre até os caras da esquerda. Eles invadiram, quase que nem invadiram, porque para impor. E eu achei que eles tinham razão.
na Aham, época. Não adianta se o cara. O- como é que vai fazer para alterar? Se não aham, querem, tem que. Eu sei tu vê só a petulância. Era um pensamento assim. Eu sei o que é melhor. Então tem que ser. Porque eu sei que é melhor. Isso é. Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Né? aham. É, a Revolução de Cuba, estou citando um exemplo assim, paredão. Assim, pô, mas não tem outra solução. Né? Hoje também já não penso da mesma forma. Quer dizer, há uma evolução no sentido eu acho que eu estou chamando de evolução mais humanístico, né? Aham. De querer entender que as pessoas são como as pessoas, né? Sim, e também se desvincular e ser mais independente de um sistema pronto de pensamento, né? É isso, Onde você exatamente, tem tu que colocasse bem. aderir automaticamente ao conjunto todo, senão você Uhum. pode cair no rótulo indesejável de reacionário É por ou aí. contra as causas que são importantes, né? Que é uma espécie de pensamento religioso, né? Um sistema de pensamento religioso, muitas vezes, né? Pode ser colocado assim. Agora, nós estamos falando de coisas do passado, mas à medida, quando chegar aos 93 anos, né? Como as coisas começam a enxergar o mundo de uma outra forma como é que eu vou te dizer assim? Mais tons de cinza. Sim, e menos assim, de tu dar menos importância para determinadas coisas, inclusive para a própria política, entendeu? Uhum, Né? Tu vê que você pode chegar a determinadas situações que tu não vai ver, né? E que é um mistério. Essa constatação feita com alguma frieza que também se torna muito mais racional, digamos assim, uhum. menos emocional. Não sei se eu disse alguma coisa que E parece. dito isso, vamos falar sobre uma coisa assim que é muito comum, que é todo mundo achar que a sua época é pior do que a anterior. Que a época vigente, né, dos dias que correm, são, são uma degradação em relação ao passado. Como é que tu sente esse tipo de coisa? Quando a gente, nos teus 92 anos, pela tua observação, a humanidade andou para frente ou para trás? Eu, quando me lembro do passado, eu posso dizer que eu fui um privilegiado. Eu tive sempre tive uma situação boa, e aproveitei, fiz coisas quase, não digo todas, mas muito que eu queria. Então, o passado, para mim, são boas lembranças, né? Tem gente que tem passado, que teve que lutar, que teve dificuldades para estudar, para qualquer coisa. Isso não tem gente, isso é uma grande maioria. Então, o meu passado foi um passado super confortável, né? Tanto de morar, de ter acesso a coisas que nem é para todo mundo, eu tive. Então, é um passado que eu vou dizer que foi um passado com certos privilégios, que no Brasil muitos têm, mas a grande maioria não tem. E aproveitando também, eu acho que tu, tu sempre teve um pouco ligado à política, né? Então, a política mais clássica, vamos dizer assim, né, do que a gente entende, e as pautas políticas, especialmente no século XXI, migraram como migraram para são ainda pautas políticas, mas são pautas sociais, né? A questão do racismo, a Uhum. questão da mulher, a questão Machismo, dos movimentos LGBTQ+, que são os movimentos, né, dos gays e afins. Como é que tu viu e vê o aparecimento dessas pautas na sociedade? olha, essas pautas apareceram, eu acho que elas apareceram na sociedade como uma forma de, de querer, impor, de uma forma de exercer o poder. Tá? Eu acho que elas têm muito a ver com isso. De repente, tudo isso foi valorizado para que
pessoas que se envolvem nisso, que não têm grandes expectativas, que isso passa a ser um instrumento forte, é um instrumento de exercício de poder. Não sei se bem assim que tu perguntou foi mais ou menos isso. Não, eu digo se tu entende que elas são pautas que chegaram tão atrasadas, se elas são justas, se elas são. Elas se renovaram, eu vou dizer. Aham. Tu acha que elas sempre existiram? Eu acho que elas sempre existiram. Uhum. E se renovam com outro aspecto, com outro jeito, mas eu acho que elas sempre existiram. Mudando também aqui para algum assunto que a gente já falou, o Zé Pedro me lembrou de uma parábola que eu nem sei se é judaica, mas ele reputou como judaica, que é a parábola aquela do pai que dá 2 caixas de charutos para 2 filhos, né? Não sei se tu conhece essa história, Me lembra mas ela. a história é bem simples. Ele dá uma caixa de charuto para cada um dos filhos e um dos filhos ele elege o seguinte critério para fumar os charutos. Ele vai pegar sempre os que estão mais defeituosos para ir deixando os melhores para o final. E o outro faz justamente o contrário. Ele vai fumar primeiro os que estão mais Bom, perfeitos e deixando os piores para o final. E aí a moral da história é que um fumou sempre os piores charutos e o outro fumou só os melhores charutos. Quais foram os charutos que tu olha, eu fumou? não sei se é a mesma coisa, não é assim. Tem uma história curta, né, de que pai e filho vão arar a terra. E o pai diz para o filho: vai lá e busca o cavalo velho. E o filho pergunta para o pai: mas por que o cavalo velho não novo? O pai diz: porque temos que gastar primeiro os velhos. O filho diz: então vai tu. Eu acho que eu fumei os dois. Tu em algum momento tu escolheu Escolhi também. o mais Para ser defeituoso mais, e o mais em perfeitinho. respeito aos outros, escolhi o mais defeituoso. Mas de vez em quando eu vou fumar um bom também. Eu acho que combina mesmo. Eu acho que a tua resposta ela é muito honesta. E nesse sentido, assim, tu acha que essas escolhas elas foram acontecendo de maneira consciente para ti ou elas simplesmente era o teu sistema de pensar, isso não chegava a vir para o nível da consciência, simplesmente essas decisões fluíam assim? Eu acho que as decisões mais fluíam do que Né? foram conscientes, assim, né? Tu nunca chegou a enfrentar dilemas assim, momentos da tua vida que ela se bifurcava, aceito ou não aceito, E faço ou não faço? Tu não teve esses que eu dilemas? contestava, assim, digamos. Não, dilemas assim, caminhos da vida, aceito trabalhar lá ou vou Não, para cá? é Algum claro. dilema que te dilacerou? O que que eu Não, faço? não, não. Eu acho que tive dilemas, mas não que dilacerou. Por isso, talvez não me lembre deles. Dilema de ou fazer alguma coisa, ou não fazer, de viajar. Isso tive algumas vezes, mas nenhum dilema que possa que vale a pena, digamos, contar. Assim, um dilema de eu poder ter uma vez ter de fazer uma viagem grande, eu fiquei na dúvida, vou deixar o pessoal. Uma vez. Foi um dilema simples. O pessoal resolveu fazer uma viagem, começava lá no deserto do Atacama, e era uma viagem, mas era só eu os barbados lá. E eu, pô, eu vou deixar os filhos e a Beatriz aqui. Então, mas eu fiquei no dilema, pô, tinha vontade, acabei não indo, né? Eu não me arrependo, mas eu estou só citando como dilemas desse tipo, não são dilemas, né, que que me dilaceraram, como tu É, perguntou. Não, é, esse tipo de dilema, eu acho que eu, É assim, raro a pessoa não ser confrontada na sua vida com dilemas, né? Porque às vezes sim, não é a tive, gente que. sim, mas eu tive vários desse tipo assim, mas Aham, eu quero dizer que dilemas que não me causaram grandes traumas. Mas tive aham. dilema de ficar pensando, vou, não vou, faço, não faço, ou digo, não digo. Quantas vezes tu fica pensando, pô, eu devia ter dito aquilo, né? Mas na hora, será que digo?
Não, não, Mas tu recorria a conselheiros, assim? Tu tinha pessoas para te auxiliar, às vezes, nas tuas decisões olha, difíceis? não, nunca recorri, sabe? Isso eu fazia quase sempre sozinho. Talvez foi uma falha na minha existência eu não me assessorar mais. Essa Tu não tinha esse impulso, simplesmente... não tinha, talvez porque eu, sei lá, se eu não quisesse transmitir, eu ficasse com medo que me influenciasse, que me desse influência. Posso ter discutido, ter debatido em casa, alguma coisa assim, mas que uma decisão, né, as grandes decisões que eu acho que eu tive, algumas foram muito pessoais. Não foi Nem para muito. os brothers, assim, hum, "Pô, vou ligar para..." Não, a gente, os brothers é mais o jeito de fazer, se confessar, né, mas nunca assim de. Até porque não confiaria muito na resposta dele. Mas não tive. Mas, E óbvio que se tu não teve grandes dilemas, tu também, como tu falou, tu não teve grandes arrependimentos. não tive. Eu acho, É. grandes arrependimentos não tive. Tive arrependimento, mas não grande. Assim, né? Sei lá, se eu ficasse pensando. Essa é uma, Essa essa é é uma coisa uma... que eu teria que pensar. Assim, eu, Se tu tem que pensar, é que tu não teve. não me lembro, claro, de ter um grande arrependimento, pô, devia ter feito e não fiz, ou alguns. Era a minha pergunta, se tu tinha sido alguma vez muito ajudado pelos amigos, mas pelo jeito tu não procurou Não, para esse tipo de não, coisa, né? para esse tipo de coisa, não. Teve outras, sim, né? Mas para esse tipo de coisa de decisões, tanto que os amigos acham que eu sou meio. Que eu tomo decisões muito sem consultá-los. Assim, sabe? Eles se ressentem disso, tu acha? Não, eles não sei, eles De até não botaram. participar das Não, tuas... eles até botam isso com certo folclore. Aham. Né, de que não mexe, não diz para ele, que senão ele não vai querer fazer. O que tu disser, ele vai fazer o contrário. Ah, então tem uma certa teimosia Tem aí. uma certa teimosia. E eles, isso, todos os amigos acham isso, mas dizem isso com muito. Assim como se fosse um folclore, né, com Aham. uma forma divertida até, mas é comum. Eu, por exemplo, um exemplo mais simples. Bom, eu vou a tal lugar, eu vou por esta rua. Aí o cara diz, não vai por essa aqui que é melhor. Ah, então vou por essa aqui mesmo. É uma Esse tipo. teimosia. Eles me veem um pouco assim, E os aí, outros. mas assim, ao mesmo tempo, essas decisões elas acabam sendo tomadas de repente ou assim, ou tem uma certa procrastinação assim. Não, quase sempre de repente. Hoje tem uma. Hoje sou mais lento nessas decisões. No próximo episódio, Arnaldo revela como virou alvo de um inquérito militar, fala sobre seu gosto pela solidão voluntária e como os horrores do Holocausto na Europa repercutiam na sua casa, em Porto Alegre. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Mínima para não perder nenhum episódio. E se gostou, deixe seu like e seu valioso comentário.